Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Estamos aqui para a glória de Deus em mais um encontro da nossa série Discipulado e Consolidação. O objetivo é podermos nos alimentar da palavra, podermos buscar de Deus o alimento especial, sólido, vindo do céu, para podermos trilhar o caminho da nossa redenção. Sabemos que os dias são maus. Se nós não nos prepararmos, nós podemos ser pegos de surpresa. Então, você prepare aí o seu caderno de anotação, prepare a sua caneta. Hoje nós vamos citar bastante textos bíblicos, então é importante você anotar e depois fazer aquela consulta, aquela meditação, para poder comparar realmente aquilo que está sendo dito com as Escrituras. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser sábios, devemos consultar as Escrituras, não ficar apenas preso naquilo que o homem fala, mas principalmente a revelação que vem de Deus. Amém? Então, queridos, semana passada nós falamos do relacionamento do homem e Satanás, né? A origem de Satanás, a sua queda. Nós falamos das consequências e da influência de Satanás e seus demônios na vida do homem, a desobediência lá no começo, já no Éden, né? De Adão e Eva, as consequências do pecado sobre as nossas vidas e que nós estamos sofrendo essas consequências até hoje. E nós encerramos falando do plano de redenção do Senhor. Deus ele é perfeito em todas as coisas e ele já havia preparado um plano de redenção. E nós vamos falar sobre o centro, o pano de fundo, o pano central desse plano de redenção, chamado Jesus Cristo. Está ali no Novo Testamento, relatado principalmente nos 4 primeiros evangelhos, também nas cartas, mas os 4 primeiros evangelhos falam muito sobre Jesus e nós vamos estudar sobre ele hoje, aquele que nos remiu, aquele que pagou o preço do nosso resgate. Vamos buscar aprender um pouco mais, conhecer a essência desse Deus encarnado que veio para morrer por nós e pagar o preço do nosso pecado. Amém? Então convido você, vamos fazer uma oração, pedir a Deus a direção nesse estudo. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o teu santo nome, te agradecemos, Jesus. Muito obrigado pelo Senhor nos dar a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, podendo aprender um pouco mais da tua palavra. Mas nós convidamos, Espírito Santo de Deus, se o Senhor não for conosco, nos instruindo, abrindo o nosso entendimento, apenas com o nosso intelecto humano nós não somos capazes de discernir as coisas do Espírito. Por isso nós pedimos, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos convença do pecado, da justiça, do juízo, revela a nós o teu querer, revela-nos a tua palavra. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que sejam tocados pela tua palavra, pela tua presença e que haja transformação de vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, para começar precisamos compreender, precisamos fazer assim um breve relato, né? Então, há um pouco mais de 2000 anos atrás, um homem entrou no cenário da história. Ele nasceu no mundo, cresceu até alcançar a maturidade e exatamente igual a todos os outros seres humanos. Mas este homem era diferente de qualquer outra pessoa. Ele não era nenhum homem comum. Uma virgem o concebeu através do Espírito Santo para que ele pudesse nascer. Ele era o próprio Deus vindo à terra em forma humana. Ele era o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É o tema do nosso estudo de hoje. O homem e Jesus. O homem se relacionando com Jesus, o nosso Salvador. Então, lá em João capítulo 1, versículo 14, você que gosta de anotar, na verdade, João capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Mas eu vou ler aqui os 2 principais versículos que vão falar um pouco, né?
No princípio, a palavra, ou seja, no princípio ele era a palavra, Jesus. E a palavra estava com Deus, ou algumas traduções diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. A palavra tornou-se carne e habitou por algum tempo entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho, o qual veio do Pai, cheio de graça e verdade. Então, Jesus, ele veio do Pai. Jesus, ele veio com um objetivo. Jesus, ele foi enviado pelo Pai. Jesus, como Deus, ele resolveu vir com alguns objetivos. Ele veio para o mundo com um propósito específico. Ele veio para o mundo com algumas missões a serem cumpridas. Ele veio ao mundo com um propósito estabelecido pela Trindade divina. Primeiro deles, ele veio para resgatar a humanidade do poder de Satanás. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra a semana passada que nós falamos sobre o pecado, as consequências, a influência do inimigo sobre as nossas vidas, que que a prática do pecado nos afastou de Deus? Então Jesus, ele veio com essa missão. Uma das missões veio para nos resgatar a humanidade do poder de Satanás. Então Jesus, ele nos dá o poder de dizer não a Satanás. Ele nos dá o poder de podermos enfrentar o inimigo das nossas almas em pé de superioridade. Eu não vou nem falar em pé de igualdade. Em pé de superioridade. Ele nos coloca esse poder, porque o Espírito Santo habita em nós e nos dá esse poder. Amém? Número 2, ele veio para dar a sua vida como um resgate para nos comprar de volta. Interessante, né? Vamos trazer para uma realidade natural. Nós estamos constantemente vendo aí, acompanhando nos noticiários, né? Notícias de sequestros, e aí é pedido um resgate e só é libertado aquela pessoa que foi sequestrada, só é libertada através de um pagamento de resgate. Então nós trazemos para a nossa realidade, queridos. Jesus, como o homem havia se perdido, estava nas garras de Satanás, escravizado pelo pecado, Jesus, ele veio como um preço de resgate. Então Jesus nos comprou de volta. Mateus capítulo 20, versículo 28 fala sobre isso. Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida como um resgate para muitos. Aleluia, glória a Deus. Jesus pagou o preço do meu e do seu resgate. Você não precisa mais viver escravizado pelas mentiras e amarras de Satanás. Os vícios, as mentiras, as contendas são coisas que o diabo colocou, pode ter colocado na sua vida, mas Jesus já pagou o preço do seu resgate. Você está liberto no nome de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus, ele veio destruir as obras de Satanás em nossas vidas. Ele não veio só para nos resgatar, ele veio para destruir as obras de Satanás. Aquelas coisas que ele já colocou, aquela capa maligna, os vícios. Jesus, ele veio para destruir de uma vez por todas. 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem faz o que é pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. A razão pela qual o Filho de Deus apareceu foi para destruir as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor, que veio para nos livrar, veio para nos curar e destruir tudo aquilo que o diabo, de uma forma ou de outra, colocou sobre a nossa vida. Em quarto lugar, Jesus, ele veio para nos dar vida eterna. Jesus, ele não veio só para nos libertar, nos dar uma vida melhor aqui. Jesus, ele veio para
resgatar algo que foi colocado lá no princípio. Deus nos fez para habitar eternamente com Ele. E Jesus ele veio para resgatar esse direito de vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 11. 1 João capítulo 5, versículo 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida encontra no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí tem também lá em João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de uma forma tão tremenda que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, queridos, Deus, ele veio para nos dar a vida eterna. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e Deus ele veio para resgatar o direito de vida eterna. Mas é importante nós, olha aqui, o finalzinho do verso 12 diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então é por isso que às vezes durante o culto, é importante, né, tá citando isso aqui, durante o culto, ou então numa célula, nós somos movidos por Deus para poder fazer o apelo. Fazer o apelo, o que é? Confessar Jesus como Senhor da sua vida. E muitas pessoas ficam constrangidas e às vezes acabam, deixa para depois. Não, esses dias mesmo eu fiz um apelo, vieram dois homens até a frente. E aí eu perguntei para um: você está se reconciliando ou está entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez? Não, estou entregando minha vida para Jesus. O outro: você quer entregar a sua vida para Jesus? Ele falou: não, eu queria só uma oração, mas acho que não é o momento. Eu falei: não, mas você não está compreendendo, a mensagem toda tem um objetivo, tem um pano de fundo. Vai fazer efeito para aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você já está aqui. Né? Não pode ser por pressão, não pode ser, você tem que sentir isso no coração, mas não perca a oportunidade. Ele: não é o momento ainda. Então, queridos, olha só, palavra do Senhor. Aí eu faço uma pergunta, né? Será essas duas pessoas que vieram à frente pedir oração, um naquele momento reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, e a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. E nós tínhamos duas pessoas, uma havia confessado Jesus e o outro falou que ainda não era tempo. Ou seja, ele estava dizendo ali que ele não queria Jesus como Senhor da sua vida, pelo menos por enquanto. Eu creio que Deus vai dar uma oportunidade nova para ele e ele vai se render aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Mas baseado neste e em tantos outros textos, queridos, se essas duas pessoas vierem a falecer, uma herdou a vida eterna e a outra não herdou a vida eterna, porque ele não tem Jesus, ele não reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. Então isso é muito importante para você que está começando agora, para você que amanhã pode estar evangelizando, ensinando alguém. A confissão de fé não é um ritual, a confissão de fé é algo muito importante, pode fazer a diferença na vida espiritual. É o que aconteceu com os dois ladrões na cruz. Os dois ladrões na cruz. Né? Um começou a escarnecer de Jesus, escarneceu e falou. O outro repreendeu aquele que estava escarnecendo e falou: não vês que ele não tem nenhuma culpa? Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Aí ele se vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no paraíso. Qual foi a resposta de Jesus no mesmo momento? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. Nossa, chega a arrepiar, queridos. Chega a arrepiar. Olha só, Jesus é o Deus do amor, o Deus da oportunidade. Então não perca as oportunidades que Ele coloca para você. Tanto para entregar a sua vida para Ele, como também para que você possa ser um canal de bênção. Um canal das bênçãos dEle para levar as pessoas até Jesus. Amém? Mas vamos lá, continuando. Em quinto lugar, Jesus ele veio para nos dar um novo nascimento na família de Deus. Então você tem uma família aí.
Você nasceu de um pai, de uma mãe, você tem irmãos, você tem parentes, você tem familiares. Jesus ele veio para nos dar um novo nascimento numa nova família, a família cristã, do qual ele é o cabeça. Nós todos somos uma família. Uma família bem unida, queridos, tem possibilidades de crescimento, de alegria abundante e de transformação. Então Jesus ele veio. Olha, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, a todos que o receberem, a estes que creram em seu nome, ele, Jesus, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos que não são nascidos de descendência natural, nem de uma decisão humana, ou ainda de vontade de um marido, mas nascidos de Deus. Mas quem são esses nascidos? Quem são esses filhos dessa nova família? Olha só, queridos, mais uma vez complementando o comentário que eu fiz agora há pouco. Todos os que o receberão, a estes que creram em seu nome, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, é aqueles que receberam Jesus. Esses sim são filhos de Deus. O inimigo das nossas almas vive contando uma mentira aí. Vive contando uma mentira. Constantemente nós ouvimos essa mentira do diabo. Não, todos nós somos filhos de Deus. Não, se Deus é o amor, Deus é amor, Deus nos ama a todos. E todos nós somos filhos de Deus. Negativo. Enquanto você não reconhece Jesus como Senhor da sua vida, enquanto você não recebe Ele como Senhor da sua vida, você é criatura de Deus. Ele te ama, sim, te ama. Está dando oportunidades em cima de oportunidades. Mas você, pelo seu livre-arbítrio, livre vontade, você precisa decidir reconhecer Ele como Senhor da sua vida, para poder ter o direito, como o texto nós lemos, ter o direito de ser chamado filho de Deus. Amém? Em sexto lugar, Jesus ele veio para restaurar a nossa comunhão com o Deus Pai. Nossa comunhão estava quebrada, o pecado nos afastou de Deus. E Jesus ele veio para restaurar essa comunhão. Diz que a cédula que era contra nós foi rasgada. 1 João capítulo 1, versículo 3 diz: proclamamo-lhes o que vimos e ouvimos, a fim de que vocês também possam ter comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Aleluia! Jesus, ele veio para restaurar o nosso relacionamento que havia sido quebrado com a prática do pecado. Jesus veio para nos mostrar a natureza de Deus. João capítulo 14, versículo 7 a 11. Se vocês realmente me conhecem, vocês conheceriam também meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem de fato e o viram. Qualquer pessoa que me viu também viu o Pai. Como vocês podem dizer, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes falo não são simplesmente as minhas próprias palavras. Ao invés, é o Pai habitando dentro de mim que está fazendo a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Então Jesus ele veio para revelar a essência de Deus Pai sobre as nossas vidas. Ele veio para revelar a essência do Todo-Poderoso sobre cada um de nós. Jesus nos mostrou o amor de Deus. Jesus nos revelou algo que já havia sido transmitido para os profetas, para os homens de Deus, os ungidos do Senhor, mas Jesus ele veio para tornar isso para todos nós, né? 1 João capítulo 4, versículo 9 diz: foi assim que Deus demonstrou o seu amor para conosco. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Isto é amor. Não que tivéssemos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como um sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Ou seja, Ele veio se revelar em forma de amor, queridos, porque Deus é amor. E importa para Ele que os que o servem,
o servem, né, o adorem em espírito e em verdade. Ele também nos mostrou o poder de Deus, né? Ele veio para nos mostrar o poder que Deus ele manifesta sobre as nossas vidas. Primeiro, ele curou os enfermos, os aleijados, os cegos. Nós vamos citar alguns exemplos aqui. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 24, diz assim: "E a sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos de várias doenças, os que sofriam de dores intensas, os endemoniados, os epiléticos, os paralíticos, e ele os curava." Aí nós temos outras referências também, queridos. Mas Deus é um Deus que cura. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele que crê verá a glória de Deus. Creia que esse Deus que nós servimos pode entrar com uma unção de cura sobre a sua vida. Pode entrar com uma unção de cura, operar cura, milagres e maravilhas através da sua vida. No nome de Jesus você poderá impor as mãos do doente e ministrar a cura. Ele também expulsou os espíritos malignos. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 34 diz: "E Jesus curou a muitos que tinham diversas enfermidades e também expulsou muitos demônios. Porém não permitia que os demônios falassem, porque ele sabia quem ele era." Então, Jesus também nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. A palavra do Senhor nos diz, nos dá essa segurança. Curai os enfermos, expulsai os demônios. Então, queridos, o demônio não tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele só tem autoridade se nós dermos legalidade, se nós abrirmos brechas, se nós dermos autoridade para ele agir nas nossas vidas. Mas mais é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Nós vemos algumas pessoas aí que o demônio manifestou e sai com medo. Mais é o que está em mim do que o que está no mundo. Jesus Cristo de Nazaré, no nome de Jesus, nós podemos expulsar os demônios. Ele realizou uma série de milagres. Marcos capítulo 4, versículo 37 até o 41. "E levantou-se uma furiosa borrasca, e as ondas quebravam-se por sobre o barco, de maneira que já se encontrava quase afundando. Jesus levantou-se, repreendeu o vento e disse às ondas: Calai-vos, aquietai-vos. Aí então o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Os seus discípulos ficaram muito atemorizados e perguntaram uns aos outros: quem é este, que até mesmo os ventos e as ondas lhe obedecem? Queridos, a natureza, Deus é o autor de todas as coisas, Ele é o autor da natureza, foi Ele quem arquitetou o universo, Ele quem compôs a fórmula química da água, Ele que formou os oceanos, então Ele tem controle sobre todas as coisas. É um Deus de milagre, é um Deus poderoso, a ponto de ressuscitar os mortos também. João capítulo 11, versículo 43, Jesus clamou com grande voz: Lázaro, saia! E o defunto saiu com as suas mãos e pés envolto em faixas de linho e com um lenço ao redor do seu rosto. E Jesus lhes disse: tirem dele as vestimentas fúnebres e deixem-o ir. Jesus ressuscita os mortos. Jesus é um operador de milagres e maravilhas. Aleluias, queridos, glórias a Deus por esse Deus maravilhoso, do qual nós temos acesso direto, do qual nós temos esse privilégio, a honra de podermos nos achegar. Ele até nos desafia a isso: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Eis que eu estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei, cearei com você e você comigo. Olha, queridos, esse Deus, Ele quer transformar a sua vida. Esse Deus, Ele quer alimentar a sua alma. Ele quer transformar o seu espírito. Ele quer transformar a sua mente, trazer o novo sobre a sua vida. Deus compartilhou dos nossos sofrimentos em sua vida. Então Ele conhece, Ele sabe, queridos, Ele sabe daquilo que nós
podemos enfrentar. Ele esteve com nós durante a sua vida na terra. Jesus experimentou todos os problemas da vida que nós enfrentamos. Assim sendo, ele compreende os nossos sofrimentos também, ele compreende, ele é compreensivo. Hebreus capítulo 4, versículo 15, Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que é incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um sumo sacerdote que foi tentado de todas as formas, exatamente como somos, contudo, ele não pecou. Então Jesus, ele conhece as nossas limitações. Cada limitação que eu tenho, cada fraqueza que eu tenho, cada limitação que você enfrenta, cada fraqueza que você tem, ele conhece. E a palavra do Senhor diz que ele não permitirá que você seja tentado além daquilo que você possa suportar. Jesus tem cuidado de você. Se você entregar sua vida para ele, se você realmente mudar a sua forma de agir, de pensar, para de ficar andando conforme o teu querer e a tua vontade, o seu eu vai te levar à ruína. Mas Jesus sabe que planos eles têm para cada um de nós. Jesus nos amou de uma forma tão grande que ele morreu na cruz por nós. Homens malvados tomaram o Senhor Jesus e o executaram, crucificando-o numa cruz de madeira, como no caso de um criminoso comum. Ele poderia ter salvo a si próprio, mas não o fez, pois foi através da sua morte na cruz que Deus salvaria o mundo. Jesus morreu por nós. Tem um texto que está lá em Marcos capítulo 15, do versículo 16 até o 39, que vai explicar direitinho esse processo. Depois você lê Marcos capítulo 15, versículo 16 ao 39. Mas eu quero compartilhar com você aqui o que está escrito em 1 Pedro 2,24. Ele próprio levou os nossos pecados em seu corpo no madeiro, a fim de que pudéssemos morrer aos pecados e viver para a retidão. Através das suas feridas, nós fomos curados. Compreendeu, queridos? Jesus, ele veio, ele enfrentou a morte de cruz, pagando o preço que era para nós, cada um de nós pagar pelos nossos pecados, nos dando assim a oportunidade de nos relacionar novamente com ele, poder usufruir de todas as benesses que é ser um servo dele, podemos ser filhos dele, podemos habitar a eternidade com ele e não ter que pagar o preço da morte e do sofrimento. Jesus, ele sofreu por nós. Mas Jesus morreu, como eu acabei de dizer, mas nem a morte pôde detê-lo, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Depois de permanecer 3 dias na sepultura, Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos. E isso também foi por nós. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz: mas devido ao seu grande amor por nós, Deus, o qual é rico em misericórdia, nos vivificou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com ele nos lugares celestiais. Viveu entre nós, padeceu das nossas dores para conhecer as nossas limitações e nos compreender. Pagou pelos nossos pecados, pagou o preço do resgate para que nós pudéssemos ter vida. Nos deu poder, nos dá poder, está conosco, cuidando de nós, morreu por nós, ressuscitou e nos garantiu a vida eterna. Aleluia! Jesus abriu as portas do céu para mim, para você, queridos. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas Jesus abriu as portas do céu. Quando a obra de Jesus aqui na terra foi completada, Jesus voltou para o céu para ficar com Deus, para ficar com o papai. Mas isso também foi por nós. Ele abriu para nós o caminho para a presença de Deus, de onde nós vamos habitar
para sempre. É por isso que é tão importante, queridos, nós não deixarmos de pregar a palavra de Deus, sermos exemplos dentro das nossas casas para os nossos familiares. É por isso que é tão importante nós nos permanecermos firmados em Cristo, que é a rocha. Às vezes as pessoas misturam Jesus com religião. Os religiosos foram aqueles que levaram Jesus para a cruz. Nós estamos falando de religião. Estamos falando aqui de Jesus, daquele que pagou o preço do nosso resgate. Eu, como pastor, se tem um compromisso que me deixa muito constrangido, e até hoje eu não consigo me portar de uma forma que me deixe tranquilo, é em velório, enterro de pessoas ímpias, de pessoas que não confessaram Jesus como Senhor da sua vida. Sabe, às vezes até familiares da igreja, membros da igreja me pedem, olha, dá para ir fazer o culto fúnebre do meu pai, do meu irmão, do meu tio, seja lá o que for, o grau de parentesco. Primeira pergunta, mas ele era cristão? Ele ia em alguma igreja? Ele estava ligado em alguma igreja? Uma que é o caso da ética, né? Para mim não chegar num lugar e às vezes a pessoa tem um pastor ou tem um outro sacerdote e não trazer nenhum constrangimento. E outra para saber, porque nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que aqueles que o receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que entregarem sua vida para Jesus vão herdar a vida eterna, mas aqueles que não entregarem, aqueles que persistirem no seu eu, não vão herdar a vida eterna. Jesus, ele conquistou a vida eterna para aqueles que reconhecerem Ele. A pessoa não reconhece Ele como Senhor da sua vida, infelizmente não tem a vida eterna. E é complicado quando você vai num evento desse e naquele momento ali você não pode ser duro demais e falar que a pessoa não está no céu, mas eu também tenho um compromisso com a verdade e eu não minto. Então, pregue em tempo e fora de tempo. Permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Não deixe que as decepções do dia a dia, as lutas, as tribulações venham te afastar dos caminhos do Senhor, porque a decisão que você tomar aqui vai fazer diferença para a eternidade. A expectativa do homem aqui é de 70, 80 anos. A eternidade é para sempre. Ou é para sempre com Jesus, como diz em Apocalipse, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, já não haverá mais dor, não haverá sofrimento. Ou então é a eternidade, no lugar onde há choro e ranger de dentes constante, sofrimento constante. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: portanto, irmãos, já que temos confiança de entrarmos no lugar santíssimo através do sangue de Jesus e através de um novo e vivo caminho aberto para nós através do véu, isto é, o seu corpo, aproximemo-nos de Deus com um sincero coração e em total certeza de fé. Então, o meu desafio para você neste dia é que você, se ainda não entregou sua vida para Jesus, o momento é agora. E se você já entregou a sua vida para Jesus, permaneça firme nos caminhos do Senhor. E se você entregou a sua vida para Jesus, mas você está titubeando, não concordo com isso, não concordo com aquilo, Jesus ele está falando para você assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Não é do jeito que você quer. Não é baseado naquilo que você acha. Não é o que eu concordo ou não concordo. Jesus, ele é Senhor. Tem que ser da maneira que ele direciona as nossas vidas. Amém? Quero orar por você. Senhor nosso Deus, glorificamos o teu santo nome por esta aula. Agradecemos por essa oportunidade. Eu quero, Senhor, pedir por aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que o Senhor venha, Senhor, revelar um novo do Senhor.
Que o Senhor venha dar novos planos, que o Senhor venha alimentar com os novos projetos e principalmente que o Senhor venha se revelar a cada um conforme o seu querer e a sua vontade. Nós oramos agradecendo por esse estudo e pedindo que a bênção do Senhor seja sobre cada um. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Agora, na próxima semana, nós temos o nosso novo encontro. Nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a cruz. Falar sobre a cruz. Eu tenho até uma tia que um dia me viu essa cruz. Mas como que você utiliza a cruz? A cruz foi o instrumento que matou Jesus. Aí eu falei para ela assim, olha, a cruz vazia representa libertação. Nem a cruz pôde segurar o meu mestre. A cruz está vazia. Jesus ressuscitou, está à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele não está pendurado numa cruz com semblante caído, como um derrotado, não. Ele venceu a cruz. A cruz vazia é símbolo, sim, do cristianismo. A cruz vazia, amém? Mas semana que vem vamos falar bastante sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, até que ponto isso atinge as nossas vidas no nosso dia a dia. Amém? Então, Deus abençoe, um beijo no seu coração e até semana que vem.